esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu não vos deixarei sós, estou convosco até o fim. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Podemos sentar. A festa que nós estamos celebrando hoje, a solenidade da ascensão de Jesus aos céus, é uma festa que vem nos garantir que uma vida percorrida na doação ao próximo, uma vida percorrida no serviço, no amor, na entrega ao projeto de Deus, ela tem como ponto final o céu. Ou seja, gastar a nossa vida nessa terra pelo outro me faz herdeiro do céu. E é isso que nós vemos nessas três leituras que nós acabamos de ouvir. A solenidade da ascensão de Jesus. E nós podemos aqui fazer até uma comparação. Existe uma festa que nós celebramos na igreja, chamada Festa de Nossa Senhora da Assunção. Então são dois momentos diferentes e que a gente precisa entender muito bem. Ser assunto ou ser assunta ao céu é ser levado para o céu. E ascender ao céu é ir para o céu sozinho. Ou seja, Jesus ascende ao céu, por isso a festa da ascensão de Jesus. E ele vai para o céu sozinho, por quê? Porque ele é Deus. Ninguém precisa levar Jesus para o céu. Maria não. Maria é levada ao céu, por isso a assunção de Maria. Depois da vida percorrida, Deus a pega no colo e coloca no céu, porque Maria não é deusa. Jesus é Deus, então ele vai para o céu sozinho. E é a festa que nós estamos celebrando hoje. A primeira leitura que nós ouvimos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós já lemos esse trecho lá no comecinho do nosso tempo da Páscoa. Um texto que foi escrito num contexto de muito desânimo, de muita frustração. Já havia passado 50 anos e o mundo continuava do mesmo jeito. Aquela intervenção que Jesus prometeu fazer ainda não havia acontecido, então todo mundo estava esperando. Esperava a parousia, esperava que Jesus voltasse de novo. Jesus tinha prometido: eu vou, mas eu volto. E havia passado 50 anos e tudo estava do mesmo jeito.
Então o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, o evangelista São Lucas, ele tenta dizer para a comunidade o seguinte: que o projeto salvador que Deus veio anunciar em Jesus, ele passou agora, depois da subida de Jesus para o céu, ele passa para as mãos da igreja, passa para as mãos dos 12. Portanto, é a igreja agora que tem como missão anunciar o reino de Deus, animada e impulsionada pelo Espírito Santo. Portanto, a construção não é uma tarefa que já acabou. Não é porque Jesus foi para o céu que tudo acabou. Agora somos nós os responsáveis para convencer esse mundo que nós precisamos ir para o céu. E aí o autor faz uma referência interessante, que ontem eu perguntava para as crianças, de 40 dias. E a primeira leitura fala sobre isso lá no versículo 3. Não sei se vocês prestaram atenção. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas, durante 40 dias. Se nós contarmos do dia da Páscoa até hoje, nós vamos chegar ao número 40. São esses 40 dias. Mas esses 40 dias na cultura judaica são muito importantes, porque 40 dias era o tempo suficiente que um aluno ficava junto com o professor, ou seja, que o discípulo ficava junto com o mestre. E depois desses 40 dias, aquele aluno já estava pronto para sair reproduzindo tudo que aprendeu. E é essa pedagogia que Jesus usa. Ele passa 40 dias com os seus discípulos, depois de ser morto na cruz, passa 40 dias ensinando os seus discípulos, porque agora ele precisa ir para o céu. E agora os discípulos precisam reproduzir esse amor que experimentaram nesses 40 dias. Por isso o autor faz referência a esses 40 dias. E diz que depois Jesus foi elevado para o céu, foi elevado aos céus, e eles ficaram todos olhando, admirados com aquilo. E aí a gente olha para o sentido dessa festa. Não é que nós fiquemos alienados, olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Nós precisamos pôr a mão na massa, nós precisamos descruzar os nossos braços. Portanto, a festa de hoje é um convite a seguirmos o caminho de Jesus, olhando para o futuro, fazendo a vida acontecer de forma diferente, sendo solidários com os que sofrem, amando aqueles que não são amados, nos inquietando com a dor, com o sofrimento de muitos irmãos nossos, muitas vezes dentro das nossas casas. O sentido da festa de hoje é que nos indignemos com a falta de dignidade que muitos irmãos nossos têm. E por fim, nós temos o evangelho de hoje, o evangelho que nós acabamos de ouvir de São Lucas, que nos coloca lá no dia da Páscoa. Cristo já havia se manifestado aos discípulos que estavam voltando de Emaús. Depois, Cristo havia se manifestado aos 11 reunidos no cenáculo, junto com Nossa Senhora. Depois, ele dá as últimas instruções, e aí, por fim, temos o evangelho de hoje, em que ele vai para o céu. A sua ascensão. Engraçado é que o evangelista São Lucas, ele coloca a ressurreição e a ascensão no mesmo dia. São colocados tudo junto. Ou seja, Jesus ressuscita e vai para o céu. E aqui nós temos as últimas palavras de Jesus. Aqueles que fizeram a experiência de estar caminhando com o ressuscitado. E agora eles são convidados a uma missão. E qual é essa missão? No versículo 47 do nosso evangelho. Primeiro, anunciar a conversão, ou seja, a transformação da vida, a mudança radical de vida, de mentalidade, de valores, de atitudes. E a segunda missão dos discípulos confiada a Jesus é o perdão dos pecados, ou seja, anunciar que Deus ama todo mundo.
Não tem aquele ditado que a gente diz que quando a gente ama, a gente perdoa? Então, se Deus nos ama, Ele está disposto a nos perdoar sempre. Mas esse perdão acontece quando eu levo a sério o primeiro anúncio, a mudança de vida. Não é o que está lá no versículo 47 do nosso Evangelho, que nós podemos olhar juntos? E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, é preciso mudar de vida. É preciso experimentar, é preciso saborear o perdão que Deus nos dá a todo instante. E esse perdão, ele atinge o ponto alto na minha vida quando eu mudo de vida. Mas é uma mudança que precisa refletir nas minhas atitudes. Não é essa mudança fingida. Não é dizer para todo mundo que eu sou cristão católico e continuar fazendo as mesmas práticas, continuar com as mesmas injustiças. A mudança de vida, muitas vezes, não precisa ser alardeada para todo mundo ouvir. É algo que começa dentro do nosso coração, e dentro do coração só Deus sabe o que acontece. E aos poucos, essa mudança de vida vai refletindo no meu jeito de ser, vai refletindo nas minhas atitudes, vai refletindo nas minhas palavras. A minha boca já não abre mais para ficar falando mal dos outros. Os meus ouvidos já não escutam mais aqueles que só vêm buzinar coisas dos outros. Portanto, é um processo que vai começando, que começa dentro do coração e vai atingindo o meu corpo inteiro. Os meus membros inteiros, eles são capazes de experimentar essa mudança que começa no coração. E aí sim, experimentar o amor de Deus na nossa vida. E quanto mais a gente ama, mais a gente perdoa. É engraçado que a dinâmica do mundo, ela é o contrário. A dinâmica do mundo quer dizer, vem nos dizer, atire pedra em quem erra. Condene quem erra. Não importa o que fez, mas condene. E a lógica de Deus vem dizer, perdoa. Mesmo aqueles que não merecem mais ser perdoados. Talvez seja um dos itens mais difíceis nesse nosso processo de seguimento de Jesus. Perdoar quem pisa no nosso pé, no nosso calo, todo dia. Mas quando a gente atinge esse grau de excelência, nós podemos dizer, nós já estamos preparados. Portanto, vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Celebrar a festa da ascensão de Jesus é celebrar essa certeza. Se eu gastar a minha vida pelo outro, o meu lugar vai ser o céu. Se eu consumir a minha vida pelo outro, o meu lugar vai ser junto de Deus. E é isso que nós desejamos. Nós passamos por esse mundo desejando o céu. Nós passamos por esse mundo desejando as alegrias do céu. Mas para que essas alegrias possam acontecer, eu preciso entrar nessa dinâmica de mudança de vida, de amor ao próximo, de deixar para trás as coisas do homem velho e ir se revestindo desse homem novo, nascido da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.